Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Hoje, como é de costume, né, sobre curiosidades. E a gente vai falar sobre um dos fatos que mais marcou a história, né, tanto em tragédia, em fatos reais, como também no cinema. Ainda existe um mistério muito grande, muitos fatos desconhecidos, né, acerca dessa história, que seria o naufrágio do Titanic. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para estar sempre por dentro das nossas novidades, né, e curiosidades. Ative as notificações, que isso também vai auxiliar você sempre que tiver coisa nova lançada no canal. E espero que vocês gostem. Vamos lá! Então, como eu já falei, um dos acidentes que mais marcou a história, né, foi o naufrágio desse grandioso navio. Existem ainda muitos mitos e teorias, né, sobre esse acontecimento. Algumas pessoas elas afirmam que esse navio ele estava em altíssima velocidade, o que não deveria estar acontecendo, devido à grande área de risco onde ele se encontrava. Outras acabam culpando exclusivamente o clima, e algumas acreditam que isso não passou de um grande azar. No entanto, somente as pessoas que estavam a bordo desse grandioso navio que podem afirmar, né, e contar as coisas que elas presenciaram, que elas viveram, ou que realmente aconteceu naquele dia, né, e o que elas passaram para conseguir sobreviver. Então isso aconteceu no dia 10 de abril de 1912, onde esse navio ele se lançou ao mar, né, para sua primeira e última viagem. Mais de 2.000 pessoas elas estavam a bordo, né, desse cruzeiro, digamos assim, e a tragédia aconteceu na noite do dia 14 para o dia 15. Ele se chocou, então, com um iceberg, né, e cerca de pouco mais de 700 pessoas apenas conseguiram sobreviver. Muitas histórias já surgiram, né, muita coisa foi mostrada no filme. No filme tem muita coisa real, né, de como realmente os sobreviventes contaram o que aconteceu. Algumas fantasias ali pelo meio, como é de praxe acontecer, né, numa produção cinematográfica. Mas alguns fatos curiosos ainda rondam, né, essa história, e a gente vai contar aqui alguns que deixam essa história, né, ainda mais triste do que ela foi. Uma delas é que havia um navio por perto, né, que poderia ter salvo bem mais pessoas do que sobreviveram, ou de repente até todas elas, porque esse navio que estava perto ele era relativamente grande. Esse navio, né, ele tinha um contato sem fio, né, de receber essas mensagens, mas no momento, né, do acidente, onde foi feito esse pedido de socorro, os indícios grandes, né, que explicam o porquê disso não ter acontecido, desse navio não ter atendido esse chamado, é que o operador, né, desse contato ele estava dormindo. E se tratando dessa catástrofe, né, que aconteceu durante a madrugada, né, essa pessoa responsável ela estava dormindo nesse momento. E acabou daí que quando chegou esse resgate era uma outra situação que estava mais distante do que esse que estava relativamente perto da catástrofe. Outra coisa bem curiosa, né, é que existia um passageiro que ele já tinha sobrevivido a um outro naufrágio, que estava ali nesse dia também. Ele se chamava Ramon, né? Esse passageiro, então, ele já tinha sobrevivido ao naufrágio. Ele estava a bordo de um navio em 1871, que também aconteceu uma tragédia. E a história conta que durante, né, as primeiras noites ele já teve pesadelos e acordava todo agitado e gritando que estava sonhando que o navio estava afundando. Como ele já tinha passado por essa situação, então ele tinha aquilo no subconsciente dele e ele já tinha esses pesadelos, né, nas noites anteriores à noite da catástrofe. Infelizmente, nesse segundo ele não sobreviveu. O corpo dele foi encontrado uma semana depois do naufrágio, né? E é um fato também curioso é que por esse navio, o Titanic já ter esse contato de telefone, esse contato sem fio, né? Que já era uma novidade na época, ele se sentia mais seguro com isso, né? Com isso ele foi mais tranquilo. E infelizmente nessa ele não teve tanta sorte. Mais um fato curioso a respeito dos botes salva-vidas, né? A central irlandesa ela diz que o Titanic levava 2.223 passageiros. A capacidade dos botes era apenas de 1.178 pessoas a serem salvas. Mas apenas 712 sobreviveram. Ou seja, os botes foram lançados não com a capacidade que eles comportariam. Como eram salvos, como mostrou no filme, né, isso era uma das coisas bem reais que aconteceu,
crianças e mulheres seriam salvas primeiros. Então, na medida que eles iam colocando as mulheres e as crianças, e no momento não tinha mais ninguém ali que fosse do sexo feminino ou fosse ainda criança, eles já iam lançando esses botes no mar, sem a capacidade que eles comportariam. Mas o mais indignante ainda é que o navio ele foi projetado para ter os salva-vidas para todos, para toda a tripulação, para todos os passageiros, né? E isso não aconteceu. Os indícios maiores são de que isso estragaria um pouco a estética, já que esse navio era o top, né, era o grandioso, e se colocassem todos os botes, claro, provavelmente nem se imaginava que fossem usar esses salva-vidas, né, mas acabaram colocando uma quantidade menor, até para não estragar muito a estética, já que esses salva-vidas eles apareciam, né, na fisionomia, né, vista de fora do navio. Então todos poderiam ser salvos, né, mas por uma questão egoísta, né, e de simples estética, né, tantas pessoas morreram nesse dia. Outra curiosidade, que não sei até que ponto ela tem essa veracidade, é que o navio ele não se partiu ao meio, né? Ele teve aquela inclinação e permaneceu bastante tempo ainda na superfície antes de afundar. E a história diz que as pessoas, se elas tivessem permanecido a bordo e não pulado na água, muitos conseguiriam ser salvos, né, antes de morrerem. O arquiteto naval, né, ele diz que esse navio ele teve apenas uma quebra de ângulo de 11 graus. E esse engenheiro ele afirma que se as pessoas tivessem permanecido a bordo, né, muito mais teriam sobrevivido, já que as que caíram na água, as que se jogaram na água buscando se salvar, morreram devido à hipotermia, né? A água muito gelada, ela estava entre 2 e 4 graus abaixo da temperatura de congelamento, né? Então foi essa baixa densidade e esse frio intenso que acabou matando a maioria das pessoas. E considerando que a maioria, ou praticamente todos, estavam com coletes salva-vidas, eles não morreriam afogados, né? Eles morreram então devido a essa hipotermia. Essa temperatura, né, nessa noite da água, tanto é que realmente, né, o indício maior é que ele tenha mesmo batido no iceberg devido ao tipo da ruptura que aconteceu no casco. E para ter iceberg, é lógico que essa água estava muito fria. Mais uma coisa curiosa é um dos sobreviventes do sexo masculino, né, que foi taxado de covarde. Ele sobreviveu e foi taxado de covarde até a hora que morreu e depois disso ainda também. O ser humano ele tem um instinto de sobrevivência que é natural, né? Você lutar pela sobrevivência na situação de perigo. E isso aconteceu muito nessa noite também. Masabune Osono foi o japonês que sobreviveu. Ele conseguiu embarcar em um desses botes, né? Provavelmente na situação ali no meio daquela correria, né? Ele estava relativamente vazio, ele conseguiu embarcar e conseguiu passar, ser lançado já no mar junto com as mulheres. E hoje, né, hoje ele já é morto, mesmo assim ele ainda é taxado como uma vergonha, né, por ter ocupado esse lugar. Mas assim, considerando que muitos deles foram lançados com espaços vazios, deveriam sim ter recolhido mais pessoas, né, e salvado mais gente. Foi um despreparo, na verdade, do pessoal que estava fiscalizando essa situação nesse momento. E para finalizar, uma das coisas assim que eu achei mais absurdas, né, por um lado dá para compreender, mas por outro é uma coisa até meio difícil de entender, digamos assim, uma coisa que mostrou no filme que os músicos, enquanto o navio estava afundando, eles continuaram tocando, né, para tentar dar uma acalmada, que eu acho bem pouco provável que conseguiram, nesse pessoal que estava ali no meio daquela situação. Isso é um fato real, né? Então os músicos continuaram tocando, eram cerca de 8, 10 músicos que estavam fazendo essa situação, e eles tinham uma vestimenta que foi toda preparada especial, né? Porque o navio era muito luxuoso, e esses músicos obviamente tocavam na primeira classe. Só que essas roupas, eles todos morreram, né? E essas roupas elas ainda não estavam pagas. E a conta desses uniformes, né, luxuosos que foram feitos, foi mandada depois da tragédia para os familiares desses músicos, e eles tiveram que arcar com essa despesa, por essa roupa que foi estragada, digamos assim. Então as famílias elas foram cobradas pelo estrago dessas vestimentas. Então essas são algumas, né? De repente a gente até faça mais algumas coisas. Eu particularmente acho assim que é um filme que marcou muito, uma história assim muito curiosa, e ainda existe, né? Ainda existem muitas controvérsias e muito mistério, né? Em volta dessa história. Sempre surgem histórias novas, curiosidades novas.
sobre esse naufrágio, né? E tem umas coisinhas assim que são bem curiosas e sempre vale a pena a gente compartilhar, e eu achei curioso, né? Existem infinitos vídeos, né, sobre esse assunto, mas esses foram os últimos tópicos que eu li de curiosidades, e eu resolvi fazer o vídeo para compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esquece de se inscrever no canal, como eu já disse, para sempre ficar por dentro. Comenta aí, de repente, alguma coisa que você sabe que seja curiosa também. Existem muitos fatos que são inverdades, né? Assim como qualquer outro assunto lançado na internet. Mas sempre é bom a gente estar se atualizando, né? Eu acho que ainda vão surgir muitas coisas novas, né, no meio dessa história toda, e eu ainda acredito que algum produtor ainda faça uma sequência ou faça um novo filme contando novas situações e descobertas desse terrível, né, acidente que aconteceu, e mais luxuoso de toda a história. Uma das coisas também que é bem curiosa é sobre a quantidade de valor que tinha, né? Carros, obras de arte e joias que afundaram junto com esse navio, ainda são coisas incalculáveis, né, que não se tem muita precisão nos valores que estavam ali somados de toda essa riqueza que afundou junto. E considerando, né, que foi um estouro aí no cinema, foi o único filme que conseguiu ficar em primeiro lugar e passando nas telas, mesmo quando ele já estava sendo lançado nas locadoras, ele ainda estava passando no cinema. E isso é uma coisa que nunca mais se repetiu, né? Então sempre é bom a gente estar se informando dessas coisas que são sempre muito curiosas e relevantes, né, para quem gosta de história e de ficar por dentro dessas coisas. Hoje era isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até mais.